Vamos falar um pouquinho sobre segurança em cirurgia plástica, associações de cirurgia. Cada vez mais a gente ouve falar sobre isso e a gente também sofre questionamentos de pacientes que querem associar cirurgias. Ah, doutor, já que eu tô lá, vamos fazer tudo isso, né? Deixa eu sair totalmente transformada. Sou Gilberto Pereira, cirurgião plástico na cidade de Taubaté, e hoje eu vou falar um pouquinho da nossa rotina, do que a gente considera, seguro e no que também está escrito, está descrito para a gente poder ter uma segurança para as nossas pacientes. Associação de cirurgia. Muitas pacientes chegam no nosso consultório querendo fazer a cirurgia de explante, de mama, e doutor, quero também fazer uma lipoaspiração aqui, uma lipo ali, passar tecnologia aqui, tecnologias ali, e cada vez mais a cirurgia plástica ela tem se transformado tecnicamente em termos que a cirurgia começa a demorar um pouco mais. Por exemplo, uma cirurgia de lipoaspiração, antes, umas 3 horas de cirurgia, a gente fazia lipo nas costas, a lipo no abdômen e ok. Hoje não, hoje uma lipoescultura, a gente vai desenhar, a gente vai tentar definir um pouco mais, melhorar algumas definições. Então as cirurgias têm ficado com mais detalhes, cada vez mais detalhes. E isso é bom, isso deixa a cirurgia mais bonita, a cirurgia mais natural, porém o tempo cirúrgico aumenta. E associar cirurgias pode ser um risco para você. Na nossa rotina, a gente associa cirurgias até que o limite fique ali entre 6 horas, 6 horas e meia, podendo passar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Se a gente vê que isso vai passar, vai ser um tempo maior que isso, eu prefiro não associar cirurgias e dividir cirurgias. Por quê? Igual uma lipoaspiração, como eu estava falando. Hoje a lipoaspiração ela tem mais detalhes. A gente tenta fazer com que o resultado fique mais natural. Porém, isso demora mais a cirurgia. Toda cirurgia hoje, normalmente, de lipoaspiração, a gente acaba associando tecnologias para poder melhorar a retração de pele, para poder, muitas vezes, por exemplo, uma lipo ultrassônica. O paciente já passou por cirurgia lá atrás, ela já tem fibroses, já é uma lipo mais difícil, a gente vai ter que passar a tecnologia para soltar essa gordura. Aí vamos fazer a lipoaspiração e depois vamos passar a tecnologia para ajudar na retração de pele. Então, uma cirurgia de lipoaspiração hoje, lipoescultura, com os detalhes que a gente realiza, ela vai demorar em torno de 5 a 6 horas. Se eu for associar uma cirurgia de mama, que é em torno de 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas, já vai extrapolar esse tempo. Se a cirurgia ainda for um explante, for a lipo, isso extrapola mais ainda. Uma cirurgia de explante de prótese de silicone, somente o explante, 2 horas de cirurgia. Se a gente for fazer o explante com uma mastopexia, umas 3 horas de cirurgia. Se a gente for associar com uma lipoenxertia, 3 horas e meia, 4 horas de cirurgia. Se essa prótese estiver embaixo do músculo, dificulta mais a cirurgia, podendo passar de 4 horas de cirurgia. Então só aí eu já tenho 4 horas ou um pouco mais tempo devido a essa prótese estar embaixo do músculo e tecnicamente ser mais difícil para retirar essa cápsula. Se eu for associar com uma cirurgia de lipoescultura, eu vou ter cirurgia aí para 10 horas de cirurgia. Não considero um tempo cirúrgico seguro. A gente começa a aumentar os riscos. Toda cirurgia tem seus riscos e o risco ele vai aumentando conforme aumenta o tempo da cirurgia. E tem vários estudos que mostram que após 6 horas de cirurgia, conforme a gente aumenta o tempo cirúrgico, a gente aumenta exponencialmente o risco dessa cirurgia. E quais são os riscos e o porquê? Você vai estar deitada, vai estar parada, você não vai estar movimentando. Isso faz com que o sangue movimente mais devagar, falando um termo mais coloquial, e isso pode aumentar o risco de trombose. Então, cirurgias mais longas, a gente tem aumento do risco de trombose. Qualquer cirurgia devido à resposta metabólica ao trauma, pode ser de 1 hora, a gente tem um risco de trombose. Só que conforme esse tempo vai aumentando, além do processo traumático ali, da resposta metabólica ao trauma, eu tenho o corpo parado. Toda cirurgia a gente utiliza bota pneumática, que é uma bota que vai massagear as pernas, como se essa paciente estivesse fazendo caminhadas, movimentando a panturrilha para que esse sangue não fique parado ali e não aumente o risco de trombose. Mas existe o risco. Quanto mais tempo essa cirurgia demora, maior esse risco vai aumentando. Existe também, após em torno de 9, 10 horas de cirurgia, uma coisa que chama edema cerebral. O cérebro vai inchando mais devido ao tempo anestésico. O paciente está parado ali, as medicações que ela vai recebendo. Então, com esse aumento de tempo cirúrgico, esse aumento do edema cerebral, a pessoa pode acordar um pouco mais letárgica. E esse acordar um pouco mais letárgica pode aumentar o risco de uma broncoaspiração, uma pneumonia, complicações que a gente não deseja numa cirurgia. Por isso, muitas vezes, eu não associo cirurgia. Já perdi pacientes por causa disso? Sim, tudo bem. Ela vai talvez
talvez, né, essa paciente muitas vezes vai encontrar alguém que aceita operar em tempos maiores, mas a gente considera a segurança prioridade na nossa cirurgia. Então, cirurgias que ultrapassam muito de 6, 7 horas ali de cirurgia, eu oriento a paciente a separar a cirurgia. Caso ela não aceite separar a cirurgia, eu opto em não operar essa paciente. Então, por quê? Para a segurança dela mesmo. Eu prefiro ter a minha consciência tranquila de que eu estou fazendo a coisa adequada, eu estou fazendo a coisa certa. Graças a Deus sempre deu certo, por isso a gente mantém isso. E as cirurgias, quando vão aumentando o tempo cirúrgico, ela também vai aumentando o tempo de sangramento, que ela está sangrando, que ela está perdendo sangue, ela está perdendo eletrólitos, ela está sendo espoliada. E isso aumenta a resposta metabólica ao trauma, por isso aumenta o risco. Quando a gente vai fazer uma lipoaspiração, o paciente perde sangue. Além dela perder sangue, aí eu vou fazer uma mamoplastia, ela também vai perder um pouco de sangue. Aí eu vou fazer uma abdominoplastia, ela também vai perder um pouco de sangue. E ela está sendo traumatizada em várias áreas do corpo. Então, a área traumatizada também tem a ver com o risco cirúrgico e a quantidade de gordura lipoaspirada também. Tem estudos, né, que mostram ali uma orientação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que numa lipoaspiração, retirada de pele, a gente não deva ultrapassar em torno de 5 a 7% do peso corporal da paciente. É como eu digo para minhas pacientes que às vezes estão em sobrepeso ou até um pouquinho em obesidade e elas desejam operar. A gente pode fazer a cirurgia sim, mas dentro de um tempo cirúrgico seguro e dentro de uma retirada segura. Eu falo para minhas pacientes que eu prefiro voltar um ano depois com elas para o centro cirúrgico e fazer uma nova lipoaspiração, tirar um pouco mais de gordura, do que querer tirar tudo de uma vez e a gente correr risco. A retirada em excesso de gordura, de pele, o tempo cirúrgico aumentado, tudo isso vai se somando e vai aumentando o risco da cirurgia. Recentemente eu fiz uma cirurgia de mastopexia, explante e associei uma abdominoplastia. A cirurgia de abdominoplastia é 1h30, junto com a cirurgia de mastopexia, explante, no enxerto, deu ali umas 5 horas de cirurgia mais ou menos, tempo cirúrgico seguro. Porém, recebo mensagem daí de mais 3 pacientes que estavam marcadas a cirurgia. Doutor, mas por que nela o senhor fez uma abdominoplastia e no meu caso é só uma lipoaspiração e o senhor não quer fazer? Não é só uma lipoaspiração. A lipoaspiração hoje ela é cheia de detalhes. Não que uma abdominoplastia não seja cheia de detalhes, porém são detalhes que a gente consegue fazer num tempo mais rápido, que é cortar o excessozinho de pele, fazer a correção da diástase do músculo abdominal e fechar aquela pele. É uma cirurgia de 1h30. Já uma lipoescultura, como eu disse, a gente associa tecnologias para poder dar um resultado melhor. A gente associa detalhes para poder dar um resultado mais natural, mais bonito, às vezes até com definições. E isso demora mais tempo. Por isso que muitas vezes eu não associo lipoaspiração maiores com tecnologias com uma cirurgia de mama. Lipoabdômen e mama, cirurgia de mama makeover, a gente realiza? Sim, a gente realiza, desde que eu veja que vai ser realizada num tempo cirúrgico seguro, para que eu não tenha que ficar me preocupando em correr com nenhuma cirurgia. A gente quer a segurança e a gente quer um bom resultado para a nossa paciente. Quando é uma paciente virgem de tratamento que eu falo, é uma paciente que nunca fez uma lipoaspiração, nunca fez uma mamoplastia, então eu sei que vai ser uma lipo mais rápida, eu sei que vai ser uma mama mais rápida, então eu posso associar cirurgia. Estou falando dentro da minha experiência, dentro da minha mão, não estou questionando ninguém, falando de ninguém, eu tento fazer a cirurgia o mais segura possível, dentro das normas, tentando dar o melhor resultado para minha paciente. Por isso que a gente sempre faz a cirurgia nesses tempos que eu falei e eu procuro, associar cirurgias que eu sei que eu vou conseguir fazer dentro daquele limite ali de 6 horas, um pouquinho mais ou um pouco menos, para que a gente possa dar segurança para as nossas pacientes. Não estou dizendo que as outras pessoas não dão segurança para as pacientes, mas a associação de cirurgias, elas estão sim relacionadas com complicações. E como eu digo para minhas pacientes, a gente médico, eu sou o freio da minha paciente. É claro que a minha paciente vai querer deitar na mesa cirúrgica e sair toda refeita, funilaria completa, mama, abdômen, lipoescultura, tecnologia, pálpebra, ninfoplastia. Se deixar, elas querem fazer tudo. Porém, eu tenho que ser o freio. Eu estudei para isso. Eu sei os riscos que isso pode gerar. Então, a gente tem que tentar sempre buscar a cirurgia mais segura possível para vocês. Então, quando o seu cirurgião
não, fala, não dá para associar, aceite a opinião dele, entenda o lado dele e saiba que a associação de cirurgia pode ser prejudicial, pode ter complicações para você e o desmembramento dessa cirurgia, ela pode ser muito mais segura. É muito melhor, é muito mais seguro você ir 2 vezes para o centro cirúrgico do que você fazer uma cirurgia muito longa. Como muitas pacientes me falam, doutor, já que eu tô lá, vamos já fazer. Não, isso não é seguro. O já que tá lá pode ser um risco para você. Por isso que a gente tem que trabalhar muito na segurança e por isso que muitas vezes eu não associo as cirurgias. Se gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e ative as notificações para receber os próximos vídeos.